Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui é o irmão Guilherme falando e estamos aqui com vocês para a apresentação de mais um material. Hoje uma Bíblia muito especial, uma Bíblia que eu dizer para os irmãos assim, gostei muito, mas muito dela. E você vai ver que ela é ideal para você usar aí dentro da sua casa. Eu estou falando da Bíblia de Estudo Herança Reformada. É uma coedição entre a SBB e a Cultura Cristã. Então, você está ansioso para ver esse vídeo? Já dá o seu joinha, curte o vídeo, compartilha e deixa seu comentário porque o vídeo começa agora. Muito bem, meus irmãos, esta é a Bíblia de Estudo Herança Reformada, uma coedição entre a Sociedade Bíblica do Brasil e a editora Cultura Cristã. Esta é a capa em 2 tons, né? É a capa preta com marrom, uma capa muito bonita, como vocês podem ver. Tem um relevo aqui de fiel aos originais, uma capa costurada. Né? Aqui na lombada nós temos aqui a indicação do título da Bíblia, tradução e as editoras que estão publicando esse material. Nós temos aqui então os marcadores de página, um marrom e um preto. A beira dourada. Este aqui, que está ao lado da Bíblia, é o encarte, né? Só para os irmãos terem uma ideia dos recursos, né? Olha aqui o que essa Bíblia tem a nos oferecer. Pensamentos para devoções pessoais e familiares no final de todos os capítulos. Artigos sobre como viver a vida cristã. 71 artigos doutrinários. Milhares de notas de estudo com referências cruzadas integradas, apresentações para cada sessão e cada livro da Bíblia, concordância, mapas coloridos e plano de leitura diária, panorama de história da igreja e também credos antigos, confissões e os catecismos com introduções. Né? Então, para ler aqui para os irmãos, eu acho que vale a pena para os irmãos entenderem a linha, né, dos estudos dessa Bíblia, né, uma ampla variedade de auxílios para estudo em um único volume, a partir do rico legado do reavivamento teológico e espiritual da reforma do século XVI, né, compreendendo o século XVI, principalmente os 2 principais reformadores, que são Lutero e Calvino. Muito bem, vamos dar uma olhadinha dentro dessa belezura aqui, meus irmãos. Tá? Então temos aqui a folha protetora, temos uma página de dedicatória, folha de rosto, uma folha de rosto mais completa. Temos aqui a ficha catalográfica. Esta, na realidade, é uma Bíblia que foi publicada originalmente nos Estados Unidos, no estado de Michigan, e o seu título original é The Reformation Heritage, KJV Study Bible. Né? Então, esse material aqui em inglês foi publicado com a tradução King James Version. Né? Muito bem, temos aqui então a página do sumário, os irmãos estão vendo aí. Desculpa aqui, eu vou centralizar melhor o material. Bom, temos aqui um índice do Antigo Testamento, um do Novo, um índice das ferramentas de estudo, muito legal, né? Então, para viver como cristão, 20 séculos de história da igreja, credos e confissões e os demais auxílios. Lista de artigos no texto, uma lista em ordem alfabética dos livros da Bíblia. E eu vou dar uma puladinha aqui. Não, vamos seguir aqui. Quero mostrar para os irmãos aqui um detalhe muito interessante, que é um artigo que já consta aqui no início dessa Bíblia sobre a leitura experimental da Bíblia. Né? Esse artigo é de suma importância para você entender o propósito desta Bíblia no sentido de ser uma Bíblia para o seu devocional. Tá? Bom, e aqui 10 passos para você ler a Bíblia experimentalmente. Aqui algumas partes introdutórias e agora sim uma página identificadora do Antigo Testamento. Tá? Uma página bem bacana aqui, o design dessa página. Temos uma introdução ao Pentateuco, olha só. Depois a introdução a Gênesis, contém então autoria e data, tema, propósito,
principais problemas de interpretação, sinopse e o esboço. E aqui, na direita, nós temos a primeira página de texto bíblico. Os irmãos estão dando uma olhadinha aí na estrutura, de como é a diagramação, né, dessa Bíblia. Temos então o capítulo, né, enumerado aqui, centralizado, versículo abaixo de versículo, e por ser a tradução Almeida Revista e Atualizada da Sociedade Bíblica, tem a indicação em negrito de quando começa um novo parágrafo. O tamanho da letra é uma letra média, irmãos, tá? Uma letra confortável, o espaçamento entre linhas também é confortável. O fato de ser versículo após versículo, não são misturados, não são em bloco, também ajuda bastante na leitura. E aí nós temos aqui então uma linha divisora, na qual abaixo dela nós temos aí os comentários, sempre levando em conta o esboço, tá? Então para cada seção do esboço, os comentários as notas são divididas, tá? Olha que legal. E nós temos aqui, vamos dizer assim, a primeira novidade dessa Bíblia, que são os pensamentos para a devoção pessoal ou em família do capítulo 1. Como nós havíamos dito para os irmãos, ao final de cada capítulo desta Bíblia, né, em especial, nós temos pensamentos para a sua devoção pessoal ou devoção em família, né? Isso é muito legal. Vou ler aqui um parágrafo para os irmãos terem uma noção. Esse é do capítulo 1. Diz o seguinte, aqui onde eu estou indicando. Considere o poder de Deus na criação. Se um computador observasse 10 milhões de estrelas por segundo, levaria 63 milhões de anos para contar todas elas. Esse é o poder do Todo-Poderoso. Notavelmente, as estrelas são obras de seus dedos, conforme Salmo 8, verso 3. Mas a salvação é obra de sua mão direita, conforme o Salmo 98, verso 1. De um modo maravilhoso, a obra de Deus em fazer dos crentes novas criaturas em Jesus Cristo demonstra um poder maior que ordenar que o mundo viesse à existência. Devemos ficar admirados com o milagre da criação, mas devemos ficar estupefatos com o milagre da graça. Como a graça salvadora de Deus revela glória maior que a criação? Muito bom. Temos aqui já um artigo que foi extraído das Institutas de João Calvino, A Criação e a Glória de Deus. Continuamos aqui nas próximas páginas, né? Então, cada capítulo ele é identificado de acordo com o esboço, que é traçado na introdução, pensamentos para devoção, né? As referências cruzadas, elas estão integradas às notas, elas não estão num campo separado. Outro artigo aqui, um artigo sobre a queda do homem. E nós vamos dar uma avançada aqui para nós mostrarmos mais alguns recursos. Estou aqui no fim do livro de Malaquias para mostrar aos irmãos que temos um artigo sobre o período entre os testamentos, tá? Um artigo de 2 páginas que fala a respeito deste período. E aí temos a página identificadora do Novo Testamento, uma introdução aos Evangelhos e Atos, e a introdução ao livro de Mateus, que contém os mesmos tópicos ou itens da introdução que vimos em Gênesis. Porém, o esboço aqui é maior, mais analítico, mais detalhado. Então aqui é a primeira página de texto bíblico de Mateus, a estrutura prossegue a mesma. E temos aqui um artigo sobre a Trindade, né? Mateus 3 é a narrativa do batismo de Jesus, em que nós vemos ali a Trindade atuando. Então aqui um artigo sobre a Trindade. Vamos avançar mais um pouquinho. Chegamos então ao livro de Apocalipse. E aqui, irmãos, eu quero mostrar aos irmãos alguns recursos que nós já temos na introdução, né? Destaco esse recurso aqui onde a caneta está indicando principais problemas de interpretação, né? Onde vai falar a respeito do simbolismo, das questões de gênero, né? Do gênero específico
da literatura apocalíptica, né? Também vai falar, meus irmãos, sobre as visões, né, historicista, futurista, etc., de interpretação. Vai falar sobre o milênio, interpretações sobre o milênio, né? Então, eu recomendo que, se você adquirir essa Bíblia, dê uma lida aqui na introdução, né? Via de regra, irmãos, os reformados, eles são amilenistas e pós-milenistas, né? E há alguns pré-milenistas históricos também. Isso falando no que diz respeito à interpretação do milênio, né? Mas é muito raro, ou posso dizer assim, que até não há nenhum representante da teologia reformada que creia na teologia dispensacionalista, né? Então, provavelmente ele vai dar destaque a essas três que eu citei anteriormente. O esboço, e aqui o livro de Apocalipse, quero mostrar alguns recursos. Aqui um artigo sobre o inferno, adaptado de Christopher Love, A Glória do Céu e o Terror do Inferno. E temos aqui também um artigo sobre o céu, adaptado de Jonathan Edwards, O Céu é a Palavra do Amor, né? No seu livro Caridade e Seus Frutos. E aqui, irmão, terminado o livro de Apocalipse, nós temos aí uma parte considerável dessa Bíblia, das ferramentas de estudo, tá? Quais são elas? Nós temos aqui Para Viver como Cristão, uma série de artigos. Depois, 20 séculos de história da igreja. E aqui, irmãos, século após século da igreja, uma página para cada século. Por exemplo, aqui, século I ou século I, Fundamentos Apostólicos. O 2, a Igreja dos Mártires e Confessores. 3, Perseguição e Heresia, Orígenes e Tertuliano. 4, os primórdios do Império Cristão. E 5, a Cidade de Deus e a Cidade do Homem, destacando também a vida de Agostinho. Depois nós temos os credos e confissões, da mesma forma que na Bíblia de Genebra. Temos aqui o credo apostólico. Pensei que tinha pulado. Credo apostólico, o niceno e o atanasiano, cada credo com sua introdução. A confissão belga, o catecismo de Heidelberg, os cânones de Dort, né, aquela controvérsia que houve entre os remonstrantes, discípulos de Jacó Armínio, e a Igreja Reformada Holandesa, a Confissão de Fé de Westminster, o breve Catecismo de Westminster e o Catecismo Maior de Westminster. Depois nós temos aqui um plano de leitura da Bíblia um pouco diferente do que você está acostumado de ver nas Bíblias da Sociedade Bíblica, porque ele é um plano de leitura baseado numa obra de Robert Murray M'Cheyne, né? Um calendário para a leitura da Palavra de Deus, né, na igreja em que ele fazia parte lá na Escócia no século XIX, certo? Então é um plano um pouco diferente. Temos também a costumeira tabela de pesos, moedas e medidas e concordância bíblica, né? E é a concordância, creio eu, a padrão da Sociedade Bíblica, conhecida aí das Bíblias da Sociedade Bíblica. Depois, o conjunto de mapas coloridos tradicional das Bíblias da Sociedade Bíblica em papel couché, impressão de primeira qualidade. Né? Depois nós temos aqui a folha protetora, né? E a contracapa desta Bíblia. Você então pergunta para mim, irmão Guilherme, vale a pena adquirir essa Bíblia? Eu acredito que vale a pena, né? Por todos os recursos que nós acabamos de apresentar aos irmãos e também pelo fato dessa Bíblia ter o seu preço sugerido pela editora abaixo dos R$200. Né? Então, você com certeza vai ser muito edificado por essa Bíblia e vai pagar um preço justo por todos os recursos que ela oferece, tá bom?
Muito bem, meus irmãos, se você gostou, fica aí o pedido para que você curta, deixe seu comentário, sugestões de novos vídeos, se inscreva no canal e que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.